Seja muito Olá, bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você no nosso evento. Quero que você se sinta à vontade, que você transmita a sua mensagem, uma mensagem linda, vai ajudar muita gente. Eu quero que você se sinta abraçada aqui por nós do Circuito Mulher. Seja muito bem-vinda, Ana. muito obrigada. É um orgulho poder fazer parte do Circuito Mulher. Eu é que agradeço a oportunidade e é um privilégio poder estar a trabalhar consigo. Que bom! Ana, você vai falar sobre qual tema hoje? Então, eu vou estabelecer uma relação entre a sanidade mental e as redes sociais. A minha apresentação tem como título Como manter a sanidade mental nas redes sociais. E Perfeito, por que é importante falar sobre isso? muito Essa é bom. a pergunta. Fique à vontade, o palco é seu. Precisando, a gente está por aqui. Ok, obrigada. Vamos começar. Então, hoje o like pode ser uma questão de vida ou de morte. No início deste ano, o jornal Folha Vitória partilhou um artigo, basicamente era um estudo realizado no Reino Unido, contou com a colaboração de 48 países. Nesse estudo ficou a perceber-se que jovens que são alvo de cyberbullying têm uma probabilidade aumentada em 3 vezes de cometerem o suicídio. Eu sei, estou aqui a falar convosco e eu não sou adolescente e vocês também não são provavelmente adolescentes. Mas por que esta questão é tão relevante? Então, porque eu acredito que o suicídio é uma questão de saúde pública e porque eu acho que todos nós, enquanto utilizadores do digital, temos o papel mais do que de remediar, de prevenir. Então, porque hoje e depois dessa notícia ter sido publicada, deu-se uma pandemia, portanto, em contexto mundial, passamos a estar ainda mais tempo online, o que significa que estudamos online, trabalhamos online, socializamos online e o viver online pode prejudicar o nosso equilíbrio emocional. De que forma? Então, fake news, mensagens haters, perfis perfeitos. Quem sou eu? Então, eu chamo-me Ana Rocha, tenho 28 anos, sou do Porto, de Portugal, e sou licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho. Atualmente, eu estou a frequentar um mestrado integrado em Psicologia pela Universidade do Porto e trabalho como coach de líderes. Simultaneamente, sou também influenciadora digital. No meu mestrado integrado em Psicologia, eu estou a começar a fazer uma revisão bibliográfica para a minha tese, que tem como tema a relação entre a liderança e a paternalidade. Então, quando eu produzo conteúdo para a minha dimensão digital, eu falo sobretudo sobre as 3 grandes áreas que me interessam: poder social, liderança e sexualidade. Do ponto de vista digital, eu produzo conteúdo para 3 grandes plataformas: para o Instagram, onde eu tenho milhares de seguidores, para o meu blog e, mais recentemente ainda, também para o meu podcast. O conteúdo que eu produzo, quer para o blog, quer para o podcast, é comum. E como eu só comecei a produzir recentemente conteúdo para o podcast, quer dizer, eu ainda só tenho 3 episódios, eu posso dar-vos uma ideia relativa do conteúdo que eu tenho produzido. Então, eu tenho falado sobre o poder mediático, foi uma entrevista que eu realizei com uma pivô da televisão portuguesa. Falei também ainda na segunda entrevista com outro pivô, outro apresentador da informação, e discutimos as questões do estatuto social e do automóvel. E o terceiro episódio foi sobre a influência do marketing digital. Para além de todo este conteúdo, normalmente quando eu publico fotografias, eu publico fotografias minhas em lingerie. E eu não explico porque é que eu publico essas fotografias. Eu não explico porque eu acredito que explicar é pedir permissão.
E estes têm sido alguns dos comentários que eu tenho recebido. Então, vamos ler. Ainda não há aparelhos corretores de olhos, assim como há para dentes. É pena. Também dava jeito alinhar cérebros. É esperar pela ciência. Outro. Em vez de mostrar as mamas, sua porca, mostra os olhos, que é para verem que és vesga. Olhos trocados, as mamas mostram só o nosso homem. És uma oferecida, uma espécie de prostituta disfarçada de influencer. Coitada, puta. Outra mensagem. Precisa mesmo de se expor para ganhar o quê? É decadente. E uma... não são mensagens, são comentários do Eli. É lá, à fartura, na futura psicóloga, está a fazer marketing para ganhar seguidores? Novamente a mesma foto, gosto muito. Tira sempre fotos de olhos fechados, posso dar-lhe uma bolachinha se quiser. Tem a língua triturada, muitos parabéns, sabe fazer marketing. Então, estes comentários começaram por ser coisas pontuais, situacionais, que aconteciam de longe a longe, e eu desvalorizava. Só que nos últimos meses têm adquirido um caráter mais repetitivo, mais abusivo e, na minha opinião, mais intencional. Isto significa que nós achávamos que estávamos protegidos, porque estamos atrás de um ecrã, mas na verdade, quando nós procuramos expor-nos, há alguém que procura expor os nossos defeitos. Ou seja, provavelmente nós estamos potencialmente mais expostos ainda. E à medida em que estes comentários começaram a ser mais repetitivos, eu comecei a perceber aqui enquadrar. Normalmente, quando são mulheres que fazem comentários, tentam ofender a minha moral. Quando são homens, tentam ofender ou insinuar pouca inteligência, pouco profissionalismo, enfim. Eu poderia dizer que estou triste porque os homens não conseguem conceber uma mulher que seja concomitantemente bonita e inteligente. Mas a verdade é que o que me entristece mesmo é que uma mulher, em 2020, sinta a necessidade de ofender a moralidade de outra por causa de uma fotografia em lingerie. Eu olho para estes comentários e eu consigo imaginar uma vontade partilhada por parte destas mulheres de fazerem alguma coisa semelhante, ou então parecida. E o quanto lhes falta de coragem para o fazer, por medo de não serem consideradas profissionais, por medo de serem excluídas dos seus grupos sociais, por medo de não serem consideradas namoráveis. Porque uma mulher que perde o seu tempo a ofender a moralidade de outra mulher é uma mulher que está a fazer aquilo exatamente para o qual o patriarcado a educou, para oprimir outras mulheres. Conhecem aquela frase da Simone de Beauvoir? O opressor não seria tão forte se não pudesse contar com a cumplicidade do oprimido. Então, mas qual é que é de facto o problema? Então, o problema é que, como eu estava a dizer, não estamos a falar de comentários pontuais, de críticas que podem ter um teor mais ou menos construtivo, que podem até ser destrutivas. Estamos a falar de comentários que deixaram de ser uma crítica e que passaram a ter um teor persistente, repetitivo, abusivo, intencional. E isto não é uma opinião, é crime, é cyberbullying. O que é o cyberbullying? Então, eu decidi utilizar a definição da Ordem dos Psicólogos Portuguesa. Podemos ler. Cyberbullying consiste no uso da tecnologia para assediar, ameaçar, provocar, humilhar ou embaraçar alguém de forma repetitiva e intencional. E poderíamos dizer que dos dois lados encontramos pessoas fragilizadas. Quer dizer, de um lado, pessoas que, porque estão por trás de um ecrã, acreditam que podem expressar o seu ódio. E do outro lado, pessoas que, por estarem atrás de um ecrã, acreditam que não vão encontrar ninguém que encontre defeitos em si mesmas. Defeitos, quer dizer, em si mesmas. Só que eu acho que não podemos colocar as coisas de uma forma tão simplista, que acaba até por ser invalidante. Eu acredito que quando nós dizemos que a vítima é uma pessoa fragilizada, estamos a dizer que a vítima é culpada pelo impacto da agressão que acabou de receber. E isso não é verdade. De acordo com a Ordem dos Psicólogos Portuguesa, devemos considerar algumas dimensões. Então, a primeira é o efeito desinibidor das redes sociais.
Quando o agressor está online, ele não consegue ver quem é que ele está a agredir. E por isso, possivelmente, o abuso que ele está a efetuar vai ser mais abusivo, sem querer ser repetitiva. Por outro lado, estamos a falar sobre uma vítima que está a ser agredida por alguém anónimo, que não conhece, cuja identidade não conhece e que, portanto, não tem um senso de controle. Para além de que, quando o bullying ou o cyberbullying, porque é uma agressão em contexto online, acontece, estamos a falar de um potencial para se multiplicar, porque, como eu estava a dizer, está no domínio online. E o que é que causa o bullying? Ora, há algo que eu acho que é particularmente interessante. E é isto. De um modo geral, podemos dizer que potencialmente o cyberbully é alguém que presencialmente era vítima de bullying. O que é que isto significa? O que é que isto nos diz sobre o cyberbullying? Isto diz-nos que o cyberbully é alguém que não tem, provavelmente, grandes laços sociais e que também não tem um lugar definido no mundo. Então, o cyberbully é alguém que procura desestabilizar as pessoas que parecem seguras, pertencentes. E no último mês, a Maria Homem publicou um vídeo precisamente a propósito do ódio, em que pergunta: o ódio é o novo normal? E a psicanalista defende que prefere viver numa era em que somos livres para sentir, a viver numa era em que nós somos obrigados a amar o próximo, em que o mandamento é amar o próximo. E logo começam a surgir comentários em que se pergunta se ser livre para sentir não é normalizar o ódio. Ora, na minha interpretação, a Maria Homem não está a fazer um julgamento certo ou errado. O trabalho da Maria Homem é interpretativo. Aquilo que a Maria Homem faz neste vídeo é dar um significado ao ódio. E aquilo que a Maria Homem conclui é que o ódio é mais um resultado de similaridades do que de diferenças. É aquilo que pode fazer com que duas pessoas sejam igualmente válidas, valorizadas, que faz com que o ódio nasça. Porque o ódio emerge da necessidade de diferenciação, da necessidade de identidade. Então, o ódio nunca é sobre aquele que é odiado. O ódio parte sempre daquele e é sobre aquele que odeia, porque é esse que não encontrou o seu lugar na fila para o pão. Temos aqui um exemplo da Lizzie Velasquez. A Lizzie Velasquez sofre de uma condução, e peço desculpa se estiver a pronunciar não da forma mais adequada o nome da palestrante. Enfim, a Lizzie sofre de uma condição que a impede de ganhar gordura corporal, tem aproximadamente 27 quilos, é, como eu estava a dizer, uma palestrante motivacional e recentemente foi alvo de uma tendência no TikTok. A tendência é uma partida, #FaceTimePrank, que tem como objetivo partilhar em videochamadas, portanto em live, alguém com uma deficiência física, com o objetivo de assustar outra pessoa. Vamos ver. TikTok, I need your help. This trend where you are pretending to FaceTime someone who is either disabled or is a baby or some crazy mugshot, and you're showing it to someone to get their reaction and saying, oh, hey, talk to this person just to get a quick laugh. This is not funny. This is not a joke. If mom was showing her son a video of me or a picture of me and saying, this is your teacher for the new school year, and he had a scared reaction on his face. If you are an adult who has a young human in your life, please do not teach them that being scared of someone who doesn't look like them is okay. Please. Everything that these kids need to know about having empathy and being kind to one another starts at home. Please. This is not okay. This is a trend that needs to stop because we are human and we have feelings. So just please keep that in mind.
Depois deste vídeo, a mãe da criança entrou em contato com a Lizzie e conseguiram transformar este evento menos positivo numa oportunidade para a aprendizagem. E porquê que eu decidi citar aqui também Jeanne Puentes? Então, porque em 2009 este autor publicou um artigo que se chama O Paradoxo do Progresso na Era do Narcisismo. E aquilo que este autor diz é que nas últimas décadas, nas sociedades ocidentais, as mulheres têm começado a assumir cada vez mais traços tipicamente associados ao sexo masculino, como a assertividade, o individualismo, o narcisismo, mas não têm continuado a assumir traços tipicamente femininos, como é a afiliação, o sentido de comunidade, a empatia. E os homens também não assumem os traços que são tipicamente considerados como femininos. Ou seja, o estatuto da mulher subiu, mas os traços femininos permanecem desvalorizados. E o que é que nós conseguimos ver neste vídeo? Conseguimos ver uma resolução positiva de um evento de cyberbullying, que é precisamente a temática deste vídeo. Conseguimos ver também alguém que agiu com assertividade, porque se posicionou em relação ao vídeo. E percebam, quando vocês agem com assertividade, vocês conseguem educar os outros. Mas falamos também, e é este ponto a que eu quero chegar, de alguém que, apesar de ser assertivo, conseguiu ainda assim cultivar o senso de comunidade e apelar à empatia. Ou seja, continuou a comportar-se de acordo com traços que são considerados tipicamente femininos. E no início desta apresentação, eu comecei por dizer que me interessam particularmente as questões do poder social, as questões da liderança e as questões da sexualidade. Gostava de acrescentar que, de um modo geral, aquilo em que eu acredito é sobretudo que os homens não precisam de ser individualistas e que as mulheres não precisam de ser um porto seguro. Mas eu também não acho que tenhamos todos que ser individualistas ou que tenhamos todos que ser um porto seguro. Aquilo que eu acredito, na verdade, é num equilíbrio entre os dois, como é o caso da Lizzie. TikTok, I need your help. Peço This desculpa. trend where you are Então, de acordo com a minha experiência, quais são os 4 passos que nós podemos promover para ter uma resolução positiva de um evento em que somos alvo de cyberbullying? Em primeiro lugar, clarificar os nossos valores fundamentais. E eu sei que eu posso receber ódio quando eu estou nas redes sociais, mas eu sei que o meu progresso pode libertar a expressão de outras mulheres, inclusive a expressão sexual. Segundo, desenvolver a resiliência. Isto significa aprender a gerir situações problemáticas, aprender a resistir à pressão, aprender a superar os obstáculos, aprender a recuperar de momentos menos positivos. Quando os comentários que eu recebia eram pontuais, era fácil agi-los. Era só sobre apagar e ignorar. Mas quando aqueles comentários começaram a ser repetitivos, abusivos, intencionais, eu comecei a sentir-me retraída relativamente à minha produção de conteúdo. Foi nessa altura que eu procurei ajuda. Comecei a comentar com os meus amigos que estava a receber agressões online. E os meus amigos lembraram-me de que eu devia, enquanto influenciadora digital, enquanto pessoa que produz conteúdo online, trabalhar sobre as questões de cyberbullying. E isso lembrou-me até sobre os meus valores. Terceiro ponto. Promover a partilha consciente de conteúdos. Sempre que eu publico alguma coisa, e isso é válido para a fotografia em que me chamaram estrábica, eu penso sobre todas as críticas que podem advir. E penso também sobre o impacto que o conteúdo que eu estou a produzir pode ter sobre outras pessoas, com o objetivo de não ferir ninguém. Ora, quando eu publiquei a fotografia em que me chamaram estrábica, que é precisamente a fotografia que eu utilizei hoje nesta apresentação para dizer quem é que eu era, eu estava consciente de que o meu estrabismo era evidente. Eu só não achei que alguém fosse ativamente estar à procura de um defeito meu para tentar expô-lo. O que é que eu aprendi com esta situação? É que não precisamos de agradar a toda a gente. O que faz sentido é nós agradarmos às pessoas para quem vai fazer sentido a nossa mensagem. E último ponto, aumentar a literacia digital. É como eu estava a dizer,
é sobre lembrarmos sobre qual é o nosso papel, é sobre sabermos quais são os nossos valores fundamentais e é sobre passarmos sempre essa mensagem. Sobretudo em momentos de crise, em momentos em que recebemos críticas, aprendermos que, por mais dura que seja a crítica, provavelmente, ou o comentário agressivo, provavelmente há sempre um bocadinho de verdade. Não quer dizer que seja aquilo que é verbalmente explícito naquela mensagem, mas talvez nós possamos retirar alguma coisa dali que possa valorizar o nosso posicionamento. Quanto mais não seja, por exemplo, relativamente ao estrabismo, falar sobre isso. Quando me chamaram estrábica, eu partilhei a minha fotografia online, partilhei o comentário e decidi admitir publicamente que sim, que tenho estrabismo, que já fui a médicos para tentar resolver esta questão e que depois decidimos em conjunto que não fazia sentido eu ser operada, porque estaria a correr mais riscos do que propriamente a ter benefícios. Então percebam, quando vocês desistem de agradar a toda a gente, vocês podem agradar as pessoas certas. Espero que tenham gostado da minha mensagem. Aqui estão as minhas redes sociais, nomeadamente o meu Instagram e depois o meu blog. Se tiverem alguma questão, se procurarem referências bibliográficas, se precisarem de conversar comigo, eu estou sempre disponível. Gostava de agradecer mais uma vez a oportunidade para participar no Circuito Mulher. Tati, sou toda tua. Muito obrigada, Ana. Foi ótimo te ouvir. Eu acho que a mensagem que você trouxe para todas nós é muito importante. Justamente, né, estamos vivendo um mundo onde parece que para você ser forte, você precisa passar por cima de pessoas que você acha que são fracas, né? E essa questão do bullying é realmente algo que precisa, de uma forma, né, ou de outra, sair do nosso contexto de seres humanos, né? Então, acho que todos temos a expressão, o direito de nos expressar. Eu acredito que ninguém precisa gostar de ninguém, né? Ninguém precisa acompanhar ninguém que não, né, que não goste, mas você também não, eu acredito muito na mensagem. A gente se conecta com aquelas pessoas que de alguma forma a gente auxilia com as nossas mensagens, né? O Circuito Mulher, ele é um pouco deste reflexo, né? Nós temos no Circuito Mulher mulheres que participam, que têm condição financeira. Nós temos mulheres que participam que não têm condição financeira de estar, né, contratando treinamentos, de contratando esse desenvolvimento mais aprimorado, mas a gente entende que dentro do Circuito Mulher todo mundo é igual, né, que a gente não precisa ser medida por aquilo que a gente tem, a gente não precisa ser medida pela nossa cor, pela nossa raça, a gente não precisa ser medida pela nossa língua. Nós queremos, na verdade, respeito, e para a gente poder ter respeito, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, principalmente das outras mulheres, né? Quando você traz que, às vezes, o preconceito vindo de um homem, e a gente, né, expressando realmente essa questão do nosso direito da fala e de tudo mais, poderia quase que ser, né, admitido, mas da mulher não faz sentido nenhum, né? Praticamente todas nós temos as mesmas lutas, os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Então, realmente, eu acredito que independe de sexo, essa questão da moral, da ética, né? Acho que as pessoas, elas vão precisar, de uma vez por todas, compreenderem que para conviver bem, a gente precisa admitir e respeitar as diferenças das outras pessoas. E eu quero, de novo, agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade de tempo, Ana, a sua preocupação em entregar um conteúdo de qualidade, uma mensagem humanizada para as nossas meninas, para os nossos meninos que estão participando do circuito, e é justamente, né, esse o nosso desejo, que as pessoas, todas as pessoas se sintam acolhidas, que hoje estamos nós aqui passando a nossa mensagem, mas amanhã nós vamos estar assistindo como alunas, outras mulheres que hoje estão como alunas, mas que vão passar suas mensagens também, que nós acreditamos que todas têm capacidade e direito de expressar aquilo que pensa. Muito obrigada, viu? Podem contar conosco, certo?
Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Meninas, meninos que estão nos acompanhando, olha que mensagem bacana que a Ana Rocha deixou pra gente. Mas fica por aí, tem muita coisa bacana ainda acontecendo. Continue nas nossas trilhas de conhecimento. Eu espero que esteja tudo isso fazendo muito sentido na sua vida. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.